Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Sexta-feira, 19 de janeiro de 2018, está no ar o programa Manhã Boa Nova e eu desejo para você um ótimo dia. Estamos ao vivo pela rádio, pela TV Mundo Maior. Informações, espiritualidade e muita alegria para você nesta sexta-feira do Manhã Boa Nova. Já vamos começar então o nosso programa aí, Psicologia e Espiritismo, com o jornalista André Trigueiro, que já está na linha. Bom dia, André, tudo bom? Bom dia a vocês, bom dia aos amigos da Rádio Boa Nova, tudo ótimo. Que ótimo. Vamos então já começar falando dessa necessidade aí de uma aliança global pacífica, né? Que foi aí falada pelo prêmio de quinta-feira, dia 11 de janeiro, no evento Águas pela Paz 2. Ele diz assim que ocorrerá em março em Brasília, né? Transdisciplinaridade. E aí ele diz aí mudança de cultura para garantir a preservação da água no planeta. Você concorda com isso, André? Olha, eu diria que não é uma questão de opinião, é um fato científico. Uma escassez de recursos hídricos que se agrava em vários países. Quando a gente fala de escassez de recursos hídricos, é algo muito severo, indisponibilidade de água doce para milhões de pessoas no mundo. E nós estamos testemunhando mudanças importantes que precisam justificar compromisso contra o desperdício, eficiência de gestão, e ser discutido no mês de março no Fórum Mundial da Água, que terá lugar em Brasília, vez que o Hemisfério Sul vai sediar um evento dessa importância. Curiosamente, Brasília não se livrou do racionamento de água, o primeiro de sua história, já dura mais de um ano, e o Brasil, embora seja o país do mundo que mais detém água doce limpa superficial de rio, por conta principalmente da bacia do Rio Amazonas, a gente não pode ostentar a abundância, porque não se mede eficiência pelo volume, mas pela qualidade do uso. O Brasil está devendo no capítulo do saneamento básico. O Brasil desperdiça muita água e a gente está precisando fazer o dever de casa direito para, além do volume de água que existe no país, essa água ser de qualidade. Ele relacionou isso também, André, ao autoconhecimento. E aí ele diz, né, começa com o cuidado das suas águas interiores, dos sentimentos negados, se libertando das mágoas e ressentimentos, se harmonizando com o passado para que seja livre para viver o presente. É o campo das infinitas potencialidades. Para esse líder espiritual, essa é a chave para a mudança de comportamento e a garantia da manutenção do recurso hídrico pelo mundo. Sobre isso, você concorda com ele também? Sobre esse autoconhecimento? Olha, tem um poeta goiano que há coisa de 20 anos atrás recitou de uma forma muito bonita um texto que diz que o meio ambiente começa no meio da gente. Eu realmente estou convencido, já escrevi sobre isso, faço palestras sobre isso. A Joana de Ângeles, no livro de 1974, psicografado por Divaldo Pereira Franco, fala sobre isso, que é a necessidade da gente perceber o nosso universo íntimo. Portanto, o autoconhecimento desbrava essa jornada na descoberta de quem somos efetivamente, a descoberta do ser. Sim. E a harmonia íntima se revela nas atitudes que a gente assume no planeta, também em relação ao planeta. A Joana, nesse livro Após a Tempestade, chega a dizer o seguinte: o lixo, os resíduos que nós lançamos indiscriminadamente no meio ambiente no lugar errado, esse gesto, ele revela uma profunda, eu diria, crise espiritual, uma dificuldade de você se sentir harmônico consigo mesmo. Porque não existe lá fora. Joga o lixo lá fora. Não existe lá fora. Lá fora é a nossa casa planetária. É a extensão da nossa casa, do nosso lar, sem nenhuma poesia aqui, sem nenhuma retórica forçando uma barra de uma visão
que afronte o bom senso. Não, é fato. Do ponto de vista espiritual, não existe lá fora. Então a gente precisa ter uma responsabilidade com a nossa casa planetária. Nós somos inquilinos num lar que não nos pertence. Estamos aqui de passagem. E responderemos, pelo uso que fizermos, dos utensílios domésticos dessa casa planetária. O que você está citando, a partir desse líder espiritual, assim definido por você, vai ao encontro do que a gente também já garimpou na literatura espírita, e eu diria em várias mensagens edificantes que atravessam diferentes tradições, religiosas. O outro assunto atual, né, sobre os macacos aí vítimas da febre amarela. Mas, na verdade, eles são os nossos aliados, né, André? Como você analisa essa presença aí também dessas doenças, a febre amarela, a ação da Organização Mundial da Saúde, colocando o estado de São Paulo como zona de risco também? Olha, essa questão é muito importante e eu peço atenção aos ouvintes da Rádio Boa Nova para, por favor, nas suas redes sociais, nos seus contatos interpessoais, denunciem o absurdo do extermínio, do massacre de símios, de macacos, que está acontecendo hoje no Brasil. Quer dizer, muita gente vê o macaco morto na floresta e diz, é febre amarela. Então, é o macaco que transmite. É uma leitura, me perdoa a expressão forte, ignorante. O macaco, ele é um bioindicador. Quando há um macaco morto ou com sintomas da febre amarela, isso, para a gente, é muito importante, porque ajuda os técnicos na área da saúde a mapearem a presença do vírus próximo de nós. O vilão é o mosquito, não é o macaco. Ontem eu recebi uma ligação de um amigo de Belo Horizonte, dizendo que em Nova Lima, que fica na região metropolitana da capital mineira, uma pessoa morreu de febre amarela e a vizinhança estava matando macacos à paulada. Nossa. É muito sério isso. Eu estou recebendo registros de muita gente assombrada, escandalizada pelo nível de desinformação das pessoas que, em pânico, fazem essa, eu diria, interpretação absolutamente equivocada da importância da gente não confundir a vilania da história. Quem é o vilão, quem precisa ser exterminado é o mosquito. O macaco, como nós, é vítima. Matar macaco não resolve o problema, pelo contrário. A gente deixa de ter indicadores que denunciam a presença do vírus da febre amarela. Vários lugares de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras regiões do Brasil afetadas pela doença, aonde houve a presença de macacos mortos, você acelerou o processo de vacinação, você bloqueou o acesso a parques, áreas verdes, salvando vidas de humanos, graças à presença detectada do vírus em macacos que morreram primeiro. Então, eu peço a gentileza dos ouvintes da Rádio Boa Nova espalharem essa informação, inibindo ações violentas como essa. Bacana. Bom dia, André. Tudo bom? Bom dia, irmão. Tudo bem? André, como é que você analisa aí a questão da OMS colocando o estado de São Paulo como zona de risco? Algumas autoridades aqui do estado não concordaram com essa questão. Como é que você analisa isso? Bom, olha, eu não sou técnico em saúde. As informações que eu acessei são no seguinte sentido. A capital não tem, propriamente, o risco de contaminação. Agora, a pessoa que vá ao estado de São Paulo, em algum ambiente onde haja, assim, surto de febre amarela ou a presença do vírus nesses mosquitos, quem poderá dizer que ela vá se deslocar, por exemplo, para a capital? Então, a medida, se eu bem entendi, quando ela diz o estado de São Paulo todo está incluído aqui na nossa advertência, é que você não tem como controlar a mobilidade da pessoa pelo estado de São Paulo. Ela pode transitar de áreas de risco para áreas onde não há risco. Na dúvida, a autoridade de saúde bate o martelo e diz, olha, todo esse perímetro desse gigantesco estado vai demandar atenção e cuidado, porque sim, em tese,
nós preventivamente achamos por bem denunciar o risco. Eu estava assistindo o SP1 essa semana e aí eles estavam mostrando a cidade de Mariporã, que é onde a situação está mais evidente, e tinham pessoas, por exemplo, André, do bairro de Tatuapé, zona leste de São Paulo, quase 30, 40 quilômetros de distância, que foram tomar vacina em Mariporã. E aí as autoridades são bem claras que quem está, por exemplo, na cidade de São Paulo não corre o risco porque ainda não é uma questão urbana, né? São zonas que estão aí dentro de matas, de áreas de floresta. Você falou do desespero, né, das pessoas em torno disso, e por mais conhecimento, informação que esteja aí na mídia, mas as pessoas ainda têm esse tipo de atitude de se deslocar a uma grande distância para tomar vacina quando não tem esta necessidade tão urgente. Como é que você vê isso? É uma reação humana, eu nem vou criticar, viu? É uma reação humana. As pessoas, elas se mobilizam para evitar a qualquer custo qualquer possibilidade de contágio. Então, eu acho que as autoridades agem certo, tentando evitar o pânico, explicando que não há essa necessidade, não há essa urgência, essa premência de buscar os postos de saúde, os lugares onde haja doses da vacina. Mas eu preciso ser honesto com você. Eu entendo essa reação, embora eu ache que a gente aqui, nosso papel, um veículo de comunicação, é lembrar aquilo que quem entende do assunto faz questão de reforçar. Não há risco nas áreas onde o vírus da febre amarela não é reconhecido no mapa do contágio como presente. Agora, eu queria só lembrar o que especialistas em febre amarela vêm denunciando já há algum tempo, que é o seguinte: o avanço do desmatamento no Brasil faz aumentar a área de circulação desse vírus, porque ele, há décadas, estava contido, como você disse há pouco, em áreas verdes, nos grotões do Brasil. Ele não ameaçava as cidades, porque ele estava contido nas áreas verdes remanescentes em diversas regiões do Brasil. Hoje, um dos fatores da gente voltar a falar de febre amarela, né, gente? É uma coisa assim que nos... eu fico perplexo, assim, era algo que estava sob controle, a gente não falava de febre amarela como estamos falando hoje há décadas, décadas. E voltou a ser um problema, entre outros fatores, não apenas pela omissão, imperícia, leniência de algumas autoridades de saúde que deixaram esse barco correr frouxo, mas pelo avanço do desmatamento. A gente abriu a porta para a expansão do vírus em áreas onde antes havia floresta e hoje há desmatamento, ocupações irregulares, grilagem, empreendimentos ilegais ou legais sem o devido cuidado no licenciamento e por aí vai. A ouvinte Doralice Maria Gonçalves diz assim, olha, André Trigueiro fala com autoridade de quem vive a preservação ambiental e o comportamento espiritual e humano que há de se preservar. Parabéns, André. E a Vilma Duarte está perguntando assim, sobre o Ministério, se você concorda com a ação do Ministério da Saúde que decidiu fracionar a vacina. Bom, obrigado, Doralice. Você falou Silvia, né? Vilma. Isso. Olha, Vilma, mais uma vez eu preciso aqui reconhecer a minha incompetência, porque eu não sou um técnico de saúde. Mais uma vez, as informações que nós temos é de que a Organização Mundial da Saúde, que é a autoridade máxima no mundo nesse aspecto, entende que o fracionamento ele é suficiente para nos imunizar. Então, eu não posso pensar em outra hipótese que não a da credibilidade da Organização Mundial da Saúde quando afirma isso. E, em sendo, como penso ser, verdade, a tese, a informação, melhor dizendo, de que o fracionamento assegura a imunização, eu entendo que não há o que discutir. Quer dizer, a gente vai se submeter a uma campanha de vacinação fracionando a dose, no entendimento de que ela seria suficiente para conter o surto.
Com certeza. Um outro assunto também importante é o microplástico, né, André? Já está entrando na nossa cadeia alimentar? Será? Como é que é isso? Como é que é essa questão? Olha, isso é complicado. A gente está vindo numa sequência de notícia barra pesada, mas mundo de regeneração para chegar bonito, a gente precisa resolver pendência. Sim. Uma das pendências é o plástico. Quer dizer, o plástico é uma das maiores descobertas da humanidade que virou uma praga industrial. Então, o plástico já é um problema na sua resolução visível. O plástico que a gente, por exemplo, enxerga, é muito triste essa imagem que todo ano se repete, quando a gente vê, vocês sabem o nome, eu me esqueci agora, num determinado ponto, depois que o Rio Tietê passa pela capital de São Paulo, e rio abaixo, tem um momento em que você tem um acúmulo de espuma e também de plástico boiando, que é uma imagem aterrorizante. Em Santana do Parnaíba, né? Isso. Na Baía de Guanabara, enfim, você viaja pelo mundo, você vê o plástico, tem oceanos de plástico. O microplástico, resumindo, é quando esse plástico visível vai se degradando pela ação da natureza e ele vai ficando do tamanho minúsculo, microscópico de bactérias. E o fato da gente não conseguir enxergar não significa que ele não seja um problema, porque ele entra na cadeia alimentar, ele entra nos peixes, nos crustáceos. Há estudos mostrando que até os plânctons, por vezes, contêm microplástico, e em última instância ele vai parar dentro da gente, esse microplástico. E esse microplástico, ele tem uma propriedade que também está sendo estudada de funcionar como uma esponja de elementos nocivos à nossa saúde. São substâncias químicas cancerígenas, também dispersas na natureza, que o plástico funciona como um elemento agregador. Uhum. Então, tudo isso para dizer o quê? A gente não vai negar como o plástico nos ajuda no dia a dia, Sim. em diferentes resoluções. Sacola plástica de supermercado, você pode ter algum insumo. Eu estou olhando para vocês, eu estou em casa aqui, eu estou vendo um ventilador de plástico, estou vendo vasos de planta feitos de plástico, estou vendo adereços, vários de plástico. Agora, a gente usa mais plástico do que a gente necessita, principalmente no varejo com as sacolinhas. Esse plástico se transforma num grande vilão que agora se volta contra a nossa saúde, porque ele se entranha em seres que fazem parte da nossa cadeia alimentar. Essa é a denúncia do microplástico, e quem tiver mais interesse, há farto material na internet sobre o assunto, inclusive um programa na Globo News que a gente produziu e está em reprise essa semana, falando, explicando o que é o microplástico. Aliás, esfoliante, olha que loucura. Esfoliante, que é um cosmético muito popular, né? Muita gente gosta para ficar bonitinho, com a pele brilhante, você passa esfoliante no rosto. Parte da indústria de cosméticos se rendeu à evidência de que não poderia fabricar esfoliante com micropartículas feitas de plástico, que é o que dá esse efeito que permite a retirada, a remoção das impurezas da pele, né? Você dá aquele atrito, parece um efeito de areia. Uhum. Você não pode dar mole na hora de comprar esfoliante, se você gosta de usar, checando na bula se o fabricante cometeu a imprudência de usar como elemento que faz esse efeito esfoliador plástico. Porque existem estudos mostrando essas micropartículas de plástico dos esfoliantes se acumulando a granel por aí, e isso entra na cadeia alimentar. Olha que loucura esse mundo da gente. É loucura mesmo. E nos Estados Unidos, né, André, já há uma diminuição aí do uso dos canudos de plástico, né? Na sua opinião, essa ação vai demorar para chegar aqui no Brasil? Olha, eu estou fazendo a minha parte. Ontem eu estive aqui com a minha mulher um restaurante árabe, que também é lanchonete, muito popular e antigo aqui do Rio. Uhum. Rotisseria sírio-libanesa. Eu sou freguês lá há muito tempo. E eu dei uma dura nele, já é coincidência, a gente está falando sobre isso agora. Eu falei com o gerente, falei, olha, tem duas coisas que eu estou vendo aqui. Ele já me conhece que eu sou freguês. Falei, olha, tem duas coisas que eu estou vendo aqui que eu acho que vocês deviam mudar e corrigir. Estou falando sério, gente, eu falei exatamente isso. Mas com educação. Sim. Primeiro,
os vendedores oferecem o canudo sem que o cliente peça. Eu acho que vocês deviam orientar os funcionários para só oferecer o canudo se o cliente pedir. Primeiro ponto. Segundo ponto, vocês estão envasando muitos produtos com embalagens de isopor, que é uma encrenca. Isopor é um plástico, uma forma de plástico, muito barato, que viralizou no comércio, no varejo. Tem tudo de isopor. Copo de isopor, prato de isopor, quentinha de isopor. O povo adora isopor. Só que o isopor, ele é desinteressante na indústria da reciclagem. Ele é discriminado. Ele vai parar em aterro, vai parar em lixão. Encrenca. Em relação ao canudo, você tem uma estatística muito curiosa nos Estados Unidos, que por dia se descarta na natureza mais canudo do que o número de habitantes daquele país. É uma coisa monumental na escala aí dos 300 milhões de canudos que vão parar no lugar errado. Sim. Eu não sei a opinião de vocês, eu respeito quem pensa o contrário. Será que o canudo é indispensável? Quer dizer, você não consegue tomar um suco, um refrigerante, uma vitamina, um milkshake, o que você quiser tomar, sem canudo? É uma pergunta. Será que é indispensável? Porque eu passei a discriminar há algum tempo, viu? O pessoal chega com canudinho, eu falo, não, muito obrigado. E às vezes o garçom, em vez de levar de volta, deixa no meu prato, deixa ali na bandeja, né? É mesmo. Aí eu tomo cuidado, olha como a gente fica eco-chato, né? No final dos trabalhos, terminei de comer, de lanchar, eu pego aquele canudo envasado em plástico e tenho cuidado de botar dentro do porta-canudo ou devolver em mãos. Porque eu não quero o risco do garçom, na hora de limpar a mesa, aquele canudo virar resíduo. Sim. Mesmo virgem. Então, sim, é uma encrenca. Me desculpa quem está ouvindo, falando, poxa, mas o André é chato pra cá, tanto problema no mundo, vai falar de canudo. Olha, pessoal... Mas é sério. É verdade. Canudo é uma questão, e mais uma vez, não se fiem por mim. Façam pesquisa, verifiquem o que está acontecendo no mundo plastificado que a gente está vivendo. É desnecessário mesmo. André, a gente está no finalzinho aí. Como é que foi sua viagem ao México? Olha, o México é lindo, muita cultura, muita alegria. Eles estão enfrentando um problema sério de violência, principalmente nas cidades fronteiriças com os Estados Unidos, Tijuana, Ciudad Juárez. Agora, é um lugar que o câmbio está favorecendo, é bom dizer para quem está em período de férias, a moeda não é cara, tem muita informação bacana. A gente visitou 2 ambientes, eu e Cláudia, minha mulher, com aquelas pirâmides remanescentes da época dos astecas, em outro lugar até dos maias. É uma emoção muito especial a gente acessar essas culturas milenares. E é uma cidade muito poluída. A cidade do México tem mais de 20 milhões de pessoas. Ela é cercada de montanhas, então tem uma concentração alta de poluentes. Isso é um pouco triste e opressor. Agora eu fiquei com uma vontade enorme de ir lá no dia de finados, viu? Por quê? Porque a festa que o mexicano faz no Dia dos Mortos, eu acho que tem cara de mundo de regeneração. Dia de finados não é dia da gente ficar triste de preto e ir para cemitério. Os mexicanos dão esse exemplo e não é a única cultura. Os japoneses também vão um pouco por aí. É dia de celebração, é dia de lembrar com festa, com alegria daqueles que fizeram a passagem e seguem vivos do outro lado. Interessante, né? Bacana. Bacana. A Márcia Teixeira, só para registrar também a participação, ela diz: sou de Sorocaba, bom dia, a cidade que sofre com acúmulo de plásticos e espuma é Pirapora. Pirapora. Ai, bem-vinda à lista, né? Porque, vamos combinar, plástico no lugar errado, mais do que espuma, é algo tristemente recorrente. Sim. Agora, esse plástico não foi para lá por acaso. A gente precisa parar e pensar aonde eu, de forma invigilante, contribuir para isso. E podemos fazer a diferença, não tem dúvida alguma. Olha, um beijo de vocês, muito obrigado. Tudo de bom, ótimo programa. Obrigado, André. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você continua participando do nosso programa, daqui a pouquinho as redes sociais, as formas de participação, temos sorteio hoje também. Eu não vou falar nem o que é, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai saber, tá bom? Continue aí com a gente, vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho, até breve. Anuncie conosco.
Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida. Ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. De volta aqui ao vivo pelo Manhã Boa Nova, TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 19 de janeiro de 2018. Você acompanhou aí no primeiro bloco a conversa com o André Trigueiro
E agora a gente tem outros temas e convidados aqui. Vamos a alguns destaques de hoje. O Uruguai reduziu em 18% os crimes relacionados ao narcotráfico com a legalização da maconha. No dia 21 de abril acontece o 16º Encontro Amigos da Boa Nova e você já comprou seu ingresso? Hoje temos as colunas de André Marosso e Júlio Sena. Também vamos falar sobre um trabalho muito bacana que está sendo realizado, que é o Banho Digno. Projeto que leva respeito às pessoas que vivem nas ruas. Vamos sortear hoje, então, 2 pares de ingressos para o espetáculo E a Vida Continua. Ligue e participe 0800 979 5011. Fale com a Martinha ou com a Verinha, que vão atender aí a sua ligação. Já desejo para você uma boa sorte. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa peça que tem desconto para sócios do clube e muito mais. Participe do sorteio. Os nossos convidados desta sexta-feira... Ele que estava de férias, 6 meses de férias lá no litoral norte de São Paulo, Norberto Gavioli, pesquisador espírita. Bom dia, Norberto. Olá, bom dia. Tá bronzeado. Estar aqui novamente com vocês. Como foi a viagem? Muito bem, né? Férias são sempre bem-vindas, né? Tinha sempre muito bom. Mosquito lá? Muitíssimo. Olha, crucial. Ubatuba, inclusive, foi manchete no Estadão de domingo, falando sobre a quantidade de borrachudo. Houve um desentendimento lá entre o município e o estado, não mandaram os pesticidas, não foi feita a aplicação devida e houve uma infestação assim generalizada, uma coisa assim que eu nunca havia visto. Caramba, e olha que eu frequento Ubatuba desde 73. Poxa vida, hein? Coisa séria. E como é que vocês se viraram lá com essa questão? Se virando, fugindo dos mosquitos. Essa foi efetivamente uma viração. Literalmente virando. Literalmente se virando. Que coisa, hein? Muito sério, muito sério. Inclusive, a formulação caseira, né? Citronela, canela... E outros tantos para tentar se proteger dos bichos. A coisa tá séria. Descontrolada, totalmente descontrolada. Então, um alerta aí aos nossos governantes, né? Que pagamos os impostos e somos, assim, desconsiderados. E você tomou a vacina, né? Já tinha tomado a vacina. A vacina contra a febre amarela, mas não contra o borrachudo. Né? Precisamos Essa não tem ainda. Precisamos, olha, os bacteriologistas, os infectologistas aí, rapidinho desenvolver uma vacina contra o borrachudo, porque a coisa está séria. Também está aqui com a gente a Tatiane Bertolino, que é jornalista aqui na cidade de Guarulhos. Bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, bom dia, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Foi muito obrigada pelo convite, primeiramente, por estar aqui. Estou bem contente em poder estar aqui nessa manhã com vocês. Tomou vacina ou sofreu tomei vacina. Não sofri com pernilongo, mas tomei vacina. É isso aí. Vamos começar com o boletim do trabalho? Então, vamos lá, as informações do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Confira. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova e espectadores da TV Mundo Maior. Você é microempreendedor individual? Fique atento. O MEI que tiver débitos com a Receita Federal poderá regularizar a sua situação até a terça-feira, dia 23. Após essa data, empreendedores que estiverem inadimplentes terão o CNPJ cancelado definitivamente. As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, CAT, ajudam e auxiliam os interessados no processo de quitação das taxas. Portanto, não deixe de fazer uma visita. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Confira o CAT mais próximo de você no nosso portal, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Planeja visitar os mercados sacolões municipais na próxima quinta-feira? Então fique ligado. Os equipamentos municipais administrados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo terão horário de atendimento alterado na data, dia 25. A mudança se dá por conta da comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. Veja o cronograma completo dos mercados e sacolões no nosso site, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Aqui é Miguel Guedes, da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, para a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Agradecendo aí o Miguel Guedes pela participação todas as sextas-feiras aqui no Manhã Boa Nova.
4 anos depois de aprovar a legalização da maconha, o Uruguai reduziu em 18% os crimes relacionados ao narcotráfico e o fim das filas nas farmácias, que sofreram com a falta de abastecimento durante o começo da implementação do sistema em julho. Além da venda nas farmácias, a lei prevê mais 2 formas de acesso à erva atualmente: cultivo individual de até 6 plantas e clubes de cultivo, que podem ter de 15 a 45 membros. Os usuários devem ser registrados, ter mais de 18 anos e possuir nacionalidade uruguaia ou residência permanente no país. Existe uma pressão no país vizinho com o objetivo de fazer o governo liberar a venda para turistas. Passamos a ideia de país vanguardista e o estrangeiro chega aqui e não pode comprar? Está errado, pois, de algum modo, ele chegará ao produto via mercado ilegal, que era justamente o que se queria combater. É o que diz Eduardo Blasina, diretor do Museu de Cannabis de Montevidéu. Relato da Folha. Esse foi um relato da Folha. O que também ainda não teve solução é a resistência de alguns bancos estrangeiros em manter contas de farmácias ligadas ao negócio. Alguns ameaçaram cancelá-las. Como consequência, para o governo, enviou uma comissão aos Estados Unidos para debater caso a caso. O que você acha sobre este assunto aí, Norberto? É a questão do vício, né? Se você libera, continua sendo vício. O aspecto da diminuição da mortalidade, né, pelo narcotráfico é uma coisa bastante interessante, porque você tira o controle de determinado grupo. Porque a morte relacionada ao narcotráfico não é do usuário, são dos distribuidores, né? Ninguém quer perder a boquinha, ninguém quer perder o ponto. Então, eles se digladiam entre si para ter uma maior abrangência. Então, a liberação elimina a guerra entre quadrilhas de traficantes. Agora, quem usa, vai usar ou de um jeito ou de outro. Então, como coibir o uso? Pela conscientização. Não nos esqueçamos que qualquer vício é um defeito que nós temos dentro de nós, é uma deformação e é uma prova que a gente tem que suplantar. Então, se o indivíduo tem essa tendência, tem essa necessidade, através do seu autocontrole, ele vai deixar de usar. Quer seja liberada ou ilegal, ele vai deixar de ir atrás. Então, é uma questão de conscientização. E o importante é a instrução, né? Se nós já formos orientando as crianças desde cedo, né, as consequências, isso daí já vai sendo uma cultura que vai dando base para que a gente tenha uma adolescência orientada e que não recaia a vícios ou adentre a vício, né? Não só com drogas, mas bebida, fumo, essa coisa toda. Tudo é droga, né? O André falou do plástico, né? Que o microplástico é uma droga. Então, droga é uma substância que entra no nosso corpo e tem um efeito nocivo. Então, qualquer coisa dessa é prejudicial. Um país que libera essa questão se compromete espiritualmente? Eu, particularmente, né, ainda volto à educação. Então, se você libera e instrui, fica o livre-arbítrio. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio das pessoas. E a grande questão que sempre nos fazem é, mas por que os espíritos deixam isso acontecer? Porque eles não interferem. Quem interfere na nossa vida são os espíritos imperfeitos. O espírito perfeito libera a ação do cada indivíduo pelo seu próprio livre-arbítrio. Porque se dependesse da vontade dos outros e de Jesus, todos já seríamos anjos para ajudar Jesus, né? Não seria tão bacana? Só que a gente tem uma trajetória da simplicidade ao conhecimento. Então, esse comprometimento dos dirigentes a nível espiritual, eu fico retido só no aspecto educacional, né? Porque se fosse desse jeito, nós não produziríamos faca. Que com a faca eu posso te matar. Sim. Então, é o uso do objeto que leva à degeneração das relações humanas. Você também concorda, Tatiane? Essa questão da educação tem que ser uma prioridade? Sim, com certeza. Eu acho que desde que eu
quando é criança, se você educa, ensina, orienta, acho que dentro de casa mesmo, você consegue ir ajudando com que quando essa pessoa cresça, ela tenha realmente uma visão diferente, ela nem queira se envolver. Então, eu acho que a educação ela é totalmente importante e a questão, realmente, para a solução de tudo isso, talvez seria justamente a educação, porque não adianta você proibir ou legalizar que realmente, se as pessoas quiserem utilizar, elas vão utilizar, é o livre-arbítrio. Então, é orientar, né? E você, aí de casa, o que você acha sobre esse assunto? Manda sua opinião para nós, estamos aí pelo nosso WhatsApp, né? Você pode salvar o nosso número no seu celular, enviar os seus comentários, 985759580. E também lá no Facebook, a nossa página facebook.com/TV Mundo Maior. Curta, compartilhe com seus amigos e envie os seus comentários sobre os assuntos de hoje, tá bom? Toda sexta-feira temos aqui o André Marosso com a sua coluna O Espírito em Análise. Então vamos conferir. O Espírito em Análise, com André Marosso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus Juntou, encontramos a questão da indissolubilidade do casamento, o divórcio. Não faltam, no Velho e no Novo Testamento, trechos que conduzem os crentes a evitarem o divórcio a todo custo. A doutrina dos espíritos, de outro lado, por se encontrar apoiada na ciência, na filosofia e na religião, outorga a cada um a possibilidade da decisão para com os destinos do matrimônio. Citam os espíritos superiores que, quando o divórcio se dá, trata-se de uma cisão de um contrato que se apoiava em bases mundanas e não divinas. A ciência apresenta estudos que demonstram que há casamentos que empurram criaturas para a depressão, para o vício e até mesmo para a morte violenta, nos casos matrimoniais em cujos cônjuges recorrem à violência física. Para fatos não há argumentos. Melhor encerrar um contrato matrimonial a correr o risco de que vidas se percam. Por outro lado, também no Evangelho segundo o Espiritismo, só que no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, encontramos uma mensagem do Espírito Santo Agostinho intitulada O Mal e o Remédio. O Espírito diz, abre aspas, Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Fecha aspas. Estamos encarnados em um planeta muito atrasado. Segundo degrau da escala evolutiva. Aqui se encontram, encarcerados na carne, espíritos em cujo mal é maior do que o bem. Nos casamos com pessoas em cujo mal é maior do que o bem. E quando nos separamos e casamos de novo, é com pessoas em cujo mal é maior do que o bem. Ou seja, todas as vezes que buscamos o par perfeito, é uma perfeita decepção. Assim, esqueçamos aquele ideal romântico da metade da laranja, da alma gêmea e do casamento perfeito de plenitude e paz o tempo todo. Pessoas de um planeta de provas e expiações carregam espinhos e no contato com outras pessoas, naturalmente as feridas se abrem. O que nos cabe fazer então? Talvez o mais próximo que possamos chegar de uma união matrimonial de paz e plenitude é começar pelo processo de escolha. Não raro, escolhemos pelos olhos e pelos sentidos e não pela razão. A paixão, no começo de qualquer relacionamento, geralmente tapa os olhos impedindo de que tenhamos condições de perceber os gostos e crenças irreconciliáveis do outro. Assim, escolher bem e preferencialmente só estabelecer uma relação conjugal após o fim da fase da paixão é o que nos parece mais profícuo e acertado. Se o processo de escolha for bem realizado, aí é só regar
o jardim da caridade na relação. Ainda assim, as crises virão. É natural. Ainda assim, a rotina algumas vezes baterá nas portas dos cônjuges. E quando tal se der, a grama vizinha talvez venha nos parecer mais verde, mas cuidado, a grama também é de uma casa de provas e expiações. Dessa forma, se tiver que escolher entre 3 palavras que caracterizem o caminho para o êxito matrimonial, pode-se dizer que são fé, esperança e caridade. Fé na relação e na força de que aquilo que une o casal é maior do que a força que pode separar. Esperança de que tudo pode correr melhor uma vez que façamos a nossa parte. E especialmente caridade. Esquecer um pouco de si e servir ao outro no máximo da nossa capacidade de servir. Pode-se garantir que esse é um ato de inteligência. Afinal, é dando que se recebe. E quando nos doamos a quem comunga conosco a caminhada, naturalmente, pela lei de causa e efeito, essa pessoa nos retornará o amor recebido. Cuide-se, você merece. Legal aí a participação do André Marouço, que está de férias, né? Aproveitando aí as férias desse mês de janeiro. O espetáculo E a Vida Continua está em cartaz, em nova temporada aqui em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho. Texto original ditado pelo André Luiz, né, para o Chico Xavier, e adaptação e direção de Orlando Vieira. Apresentações todos os domingos às 18 horas, Rua Peninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto aí ao adquirir o ingresso para assistir o espetáculo E a Vida Continua. É só apresentar aí a carteirinha na bilheteria. Mais informações e vendas pelo telefone 0 operadora 11 3209 4858. 3209 4858. A temporada prossegue até 25 de março e hoje tem sorteio de 2 pares. Né? Hoje estamos fazendo um sorteio, é só você ligar lá para a Verinha e para a Martinha, 0800 979 5011, tá bom? Já fica aí ligadinho no final do programa, pode ser o seu nome o sorteado. E no dia 21 de abril, acontece lá no Internacional Eventos, em Guarulhos, a 16ª edição aí do Encontro Amigos da Boa Nova. Abordará o tema central Reconexão com Cristo através da doutrina espírita. E esse dia de grande festa, aprendizado, espiritualidade, e já entrou para o calendário do público que acompanha a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Temos aí os palestrantes confirmados, Alberto Almeida, que é palestrante espírita, diretor da Associação Médico Espírita do Pará, com formação em terapia regressiva e vivências passadas. Também Manolo Quezada é palestrante espírita, comunicador da Rádio Boa Nova, apresentador do programa Se Liga Manolo, pela TV Mundo Maior. O Aldenis Leite, que é psiquiatra, também palestrante espírita e comunicador da Rádio Boa Nova, apresenta o programa Jesus e o Logos pela TV Mundo Maior. O evento contará com debates com os comunicadores André Marouço, Wildo Rosa, Adeusa Samu e Adelmar Franco, falando sobre os temas traumas e crenças limitantes. E além disso, temos apresentações musicais, Paula Zampi e a dupla Ricardo e Eduardo. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial, podem comprar até 4 ingressos com o mesmo desconto, tá? Então não perca tempo, já reserve lá o seu convite, já liga lá rapidinho para as meninas, 0 operadora 11 2458 3214, ou então acesse o site mundomaior.com.br. E lembrando aí que o local fica na Rua João Cavalari, 133, Ponte Grande, em Guarulhos. É perto do Shopping Internacional de Guarulhos, né? Bem pertinho. E aí, Norberto, como entender o caráter consolador do Espiritismo? Esse caráter consolador, né, é bastante interessante, porque essa consolação eu a vejo como esclarecedora. Não consoladora, mas esclarecedora. Porque a grande dúvida é o que eu fui, da onde eu vim e para onde eu vou. Então, quando a gente analisa as penas e gozos terrenos, né, através da lei de causa e efeito, a gente vai vendo o que acontece. Então, o que eu estou aqui agora e o que vai acontecer comigo amanhã. Então, quando os espíritos se autorrevelaram, mostrando a pluralidade das existências, isso tudo vai ficando mais claro. Então é algo que consola, né? Nos tira da dúvida. O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Né? Morreu, acabou, continua?
Então, esse esclarecimento é o que eu vejo como consolação, né? O Espiritismo não alisa a cabeça de ninguém, não. Quando os espíritos se autorrevelaram, eles mostraram a nossa responsabilidade perante nós, perante o próximo e perante o próprio meio ambiente, né? Que é o que nós discutimos agora com o André Trigueiro, né? Sim. Nós estamos aqui de passagem, na casa do Pai há muitas moradas, então o que nós estamos fazendo aqui dentro desse planeta? Então essa consolação é o esclarecimento da nossa responsabilidade. O Alberto Almeida, que vai estar no encontro, ele vai falar sobre a questão aí de saúde mental relacionado com os aspectos espirituais. E como ele é especialista, né, nessa área, ele também vai fazer uma correlação que no passado era muito comum, as pessoas que criticavam a doutrina espírita, que falavam que quem era médium ficava doente mental, né? Por que tinha essa correlação, essa crítica forte? Se nós verificarmos a função de um médium e a função de um telefone celular, ambos são exatamente iguais. Eu gosto do Norberto por essas comparações. É muito legal, né? O telefone celular, ele fala o que o outro quer que nós ouçamos. O telefone celular, ele não tem vida própria. Ele depende do que chega e, em função do que chega, a gente responde e é o que sai. O médium é exatamente isso. É um telefone celular, só que fisiologicamente falando. Então, ele é um intérprete e o processo é exatamente igual. O telefone celular funciona através das ondas eletromagnéticas. O nosso pensamento é uma onda eletromagnética. Nós nos comunicamos mentalmente, o processo telepático, né, que a ciência considera. Então, os médiums são indivíduos que têm uma antena bem apurada e conseguem ler várias frequências. Então, você imagina um indivíduo começar a falar uma língua diferente, começar a falar de um assunto totalmente diferente daquele que ele estava habituado. Então, ele é considerado um louco. Porque o louco é aquele que faz o que quer e os outros não aceitam. É louco. Numa discussão, né, se você discorda de alguém, o seu antagonista fala, você está louco, você está pensando desse jeito. Como eu Verdade, penso, né? sim. Exato. Então, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, os médiuns eram considerados doentes. E se você analisar um indivíduo que está num transe mediúnico, as características da análise é a mesma coisa de um ataque, que ele está atacado. Por quê? Porque ele tem zonas neuronais que estão atuando e que são as mesmas de um louco, né? Outro aspecto que a gente pode fazer uma outra correlação é com relação ao uso de drogas. O LSD, eu conversei com pessoas que usavam LSD e a descrição que eles nos fazem do processo do transe, né? Da curtição, é um transe mediúnico. Né? Ele passa a ler outras frequências que, no estado normal, ele não leria. Então, a droga libera determinadas substâncias que faz com que nós vibremos numa outra frequência e que vamos captar outras ondas, outros pensamentos. É igual o pessoal que toma ayahuasca, né? Exatamente, exatamente. Vamos para o intervalo? Vamos. Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente retorna com mais Manhã Boa Nova. Hoje aqui Norberto Gavioli e Tatiane Bertolino conosco. Até já. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 Operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br.
pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Eu passei os momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno,
que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. De volta com Manhã Boa Nova e as notícias do dia. Após greve, o metrô volta a funcionar nesta sexta-feira em São Paulo. A paralisação surpreendeu muitos passageiros na manhã desta quinta-feira, que dependiam de um transporte público para se locomover, e o rodízio voltou a valer. O motorista invadiu a praia em Copacabana, atropelou pedestres e matou um bebê. O homem foi detido e disse que apagou após sofrer ataque epilético. 16 feridos nesta questão. O Papa Francisco chegou na tarde desta quinta-feira ao Peru para uma visita de 3 dias, na qual defenderá o meio ambiente e o respeito aos povos nativos na segunda e última etapa de uma viagem iniciada na segunda-feira no Chile. A Petrobras anuncia nova política de preços para o gás de cozinha. O valor do botijão nas refinarias caiu. A nova política de preços pode ajudar a reduzir os custos para o consumidor em casa. Médico do Piauí pede que paciente diminua o uso do celular e receita viraliza. Está adoecendo jovens, diz ele. Foi a primeira vez que fez a recomendação por escrito e o paciente de 10 anos desenvolveu anemia devido à má alimentação por uso excessivo do celular. 10 anos. 10 brincadeira. anos. A febre amarela mata presidente da Rede Minas em Confidência, Flávio Henrique. Músico e presidente da empresa mineira de comunicação, ele estava internado desde a semana passada em estado grave. Agradecimentos a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e faz parte dessa rede de amigos, contribuindo para que a gente continue aí levando a mensagem do bem pelas emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Um grande beijo para você, Adelina Fernandes Linhares, e para você também, Benedita Aurélia Góes, sócias desde novembro de 2000, lá no comecinho do clube. E os mais recentes, sócios desde setembro de 2017, também o nosso agradecimento e nosso carinho a Clélia Grácia de Melo e também a Tereza Moreira de Paula. Beijos para vocês, continue participando conosco. Se você ainda não faz parte, é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br. Tem muita coisa boa no clube, é só participar. Isso aí, vamos com o Celso Santos. Você sabia aqui no Manhã Boa Nova, confere aí. Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, como disse ontem, vou falar um pouco do Mercatudo. Você sabia que o Mercatudo foi criado há 56 anos para arrecadar fundo às casas André Luiz e que hoje é uma importante fonte de renda para a manutenção do trabalho da instituição? E você pode ajudar a manter este sonho. Você tem roupas, móveis, utensílios em geral que queira doar para o Mercatudo? Então ligue agora. Faça a sua doação. Agende a retirada pelo número 0 operadora 11 2457 7733. 0 operadora 11 2457 7733. Saiba que a sua contribuição, amigo, é fundamental para manter os atendimentos e a qualidade de vida dos pacientes das casas André Luiz. Na semana que vem, volto aqui no Manhã Boa Nova para falar sobre cidadania. Bom final de semana a todos e até segunda.
Até segunda, bom final de semana. E alguns dizem que o jornalismo é o quarto poder de uma nação. Os veículos de comunicação mais conhecidos são jornal, revista, rádio, televisão e atualmente a internet. É uma profissão fascinante, onde a bagagem cultural é o principal aliado do profissional da comunicação. Também é importante ressaltar que, apesar do conhecimento obrigatório, na maioria das vezes o profissional não deve opinar em sua reportagem ou matéria. Um dos ensinamentos é que o jornalista deve ser neutro e jamais favorecer alguém. Uma dica para quem quer seguir a carreira de jornalismo é ler muito e principalmente clássicos. Esse hábito amplia o vocabulário, facilita na hora de escrever, além de aumentar o conhecimento em geral. Acompanhar as notícias diárias de todos os segmentos, já que, independente da área que o profissional irá atuar, o entendimento do que está acontecendo no país e no mundo é a base do comunicador. A comunicação é essencial para uma sociedade se manter equilibrada e informada. A profissão do jornalista, além de ser a ponte entre a notícia e o público, é uma missão de responsabilidade de manter uma sociedade democrática e embasada. A liberdade de expressão é o lema durante toda a carreira. E a cidade de Guarulhos conta com um novo portal de notícias, e a jornalista Tatiane Bertolino está aqui com a gente para falar sobre isso, né? O portal já está no ar, Tatiane? Já sim, Vanessa. Montamos o portal, eu tenho a revista Tempos Modernos, já há 4 anos aqui na cidade. E aí, no meio do ano passado, em junho do ano passado, nós montamos o portal, também chamado Tempos Modernos, onde a gente consegue abranger sobre todos os assuntos diariamente. Então, ele tem um acesso bem legal. Hoje, a gente já tem um acesso nele de uma média de 18 mil pessoas por mês. Então, ele está caminhando cada vez melhor e nós trabalhamos para isso. Então, lá nós falamos de tudo. Falamos de moda, educação, saúde, bem-estar, política, religião. Ele é aberto. Então, eu sempre coloco matérias sobre todos os temas relacionados, que a ideia é essa mesma, é sempre informar o público e trazer cada vez mais público para o nosso portal, abrangendo vários assuntos. O que te levou ao jornalismo? Então, na verdade, eu sempre gostei, desde novinha eu sempre ficava sentada lá assistindo o William Bonner e falava, eu vou ser jornalista. E aí eu estudei, terminei a escola, e aí eu terminei e já fui fazer faculdade de jornalismo, então eu nunca tive dúvidas, eu sempre fui muito curiosa e tudo era, por que, mãe? Por que, mãe? Então, sempre perguntando. Então, eu sempre gostei muito, sempre li sobre tudo. Desde novinha, eu sempre gostei de ler livro, reportagem, notícia. O pessoal tava lá brincando e eu tava lá lendo, procurando o que estava acontecendo. Então, é uma área que eu gosto muito. Eu trabalho com o que eu gosto e eu acho que isso é importante. Aí, eu trabalhei um tempo na Record como repórter, fiz estágio, comecei como todo mundo, né? E aí, eu resolvi montar a revista 4 anos atrás. E estamos aí com ela e com o portal. E quais são os objetivos do portal, além de informar? Tá, bom, o portal, eu utilizo ele da mesma forma com a revista. Então, qual que é a ideia? Eu trazer público para o portal e automaticamente conseguir anunciantes para esse portal. Então, eu consigo uma visibilidade para os comerciantes que eu já trazia com a revista. Porém, hoje o mercado digital, ele é muito maior do que o mercado impresso. Então, assim, eu consigo trazer um retorno muito maior para o meu anunciante hoje com o portal do que efetivamente com o impresso. O impresso eu não conseguia mensurar isso. No portal eu consigo. Então, eu tenho lá anunciantes de vários segmentos, igual eu tinha na revista. Porém, eu consigo dar um resultado para ele no final do mês. Eu consigo passar para ele quantos cliques teve, como foi a campanha dele. Então, é totalmente diferente do impresso, que por mais que eu tivesse uma margem ou uma média de quantos acessos eu tinha, ou quantas visualizações eu tinha na revista, era diferente do portal. E hoje, como está tudo online, tudo prático, as pessoas estão o tempo todo ali com o celular, eu acabei criando o portal para dar uma assessoria na revista também. Tendência é o impresso se extinguir, ficar só no eletrônico? Então, eu não acredito que ele vá acabar. Igual as pessoas falam, o impresso vai acabar. Eu acho que sempre vai ter público para o impresso. Porém, ele é um público menor. O público jovem, dificilmente você vai... Antigamente, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu montei a revista, você ia num salão de cabeleireiro, o pessoal tava lá folheando a revista. Hoje em dia, você entra no salão, as revistas estão ali no cantinho. Todo mundo o pessoal celular. tá no celular. É então, eu não acredito que ele vá morrer. Mas a maior parte hoje acaba indo pela internet. Tanto que eu até gosto. Eu não faço mais a revista mensalmente, porque a internet ela dá um retorno maior para o meu cliente, é o que eu busco, dar um retorno legal para o cliente. Porém, eu não parei com ela.
Então eu continuo fazendo edições segmentadas da revista, que eu acredito que tem um público legal, tem um público fiel. O pessoal me manda e-mail pedindo, você vai fazer a revista quando? Quando sai a próxima edição? Então eu sei que eu tenho um público legal que gosta de folhear, eu também gosto, então é legal. Qual que é o endereço do portal? É www.temposmodernos.site. Ô Norberto, o livro espírita físico vai acabar também? Vai ficar pro digital? O que você acha? Eu acho que não. O físico, ele é físico, apesar do virtual também ser, entre parênteses, físico, né? Joga-se na memória, a memória é virtual, mas os elétrons estão brincando lá dentro, né? O recurso do livro tátil, vamos assim dizer, né, que você faz as anotações, tem todo esse aspecto. Se bem que eu sou ainda da época dos trogloditas, né? O que seria ser dessa época? Régua de cálculo, né? Máquina eletrônica não existia, era na facite, né? 3 voltas para frente, 2 para trás, né? Então, com o advento da eletrônica, tudo isso foi facilitado. Então, hoje, a eletrônica é fantástica, né? Para mim, é uma coisa mágica, né? Então, você pode, inclusive, fazer as anotações no livro eletrônico, né? Então, todos os apontamentos que eu faço nos meus livros, à medida que eu vou lendo, né? Se você ver o livro que eu leio, é um garrancho, um borrado total, porque eu vou fazendo as anotações, as complementações, ao meu ver. Mas isso tudo se faz também eletronicamente. Sim. Né? Então, facilita muito a vida. A eletrônica veio para ficar e vencer toda essa a inércia do conhecimento. Agora, importante é para a molecada, né, para os jovens que estão vindo aí, né, que são doutores em celular, é a utilidade do conteúdo do celular. Você ficando o dia inteiro numa rede social, o que o conhecimento dessa rede social agregou a você? O que você aprendeu com isso? Ou só fica falando nheco-nheco, nhuco-nhuco e não tem nada de novidade? Então, se você gosta do celular, e é bacana gostar, procure assuntos interessantes que vão enriquecer o seu conhecimento. Aprendeu, não perde mais. Não posso deixar de perguntar aqui quem é. Defina. São aqueles comentários. Você viu o vestido dela, você viu a roupa e o tênis, né? Aqueles negócios que não levam a nada. Né? A famosa fofoca. Né? Então saiam da fofoca e procurem coisas interessantes. Né? Porque, isso aí. Há vários sites, há vários portais com conteúdo muito rico que faz com que nós cresçamos em conhecimento. Por falar em tecnologia, Júlio Sena sabe muito disso. E toda sexta-feira tem a coluna Spiritech, né? Acompanha aí. Spiritech, com Júlio Sena. Olá, eu sou o Júlio Sena para mais um Spiritech, Espiritismo e Tecnologia. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já parou para pensar que muitas pessoas que estão frequentando hoje o Centro Espírita podem entender de tecnologia? E mais ainda, que elas podem ser facilitadoras desse conhecimento para os outros frequentadores e principalmente para os trabalhadores. Então nesse Spiritech eu venho falar sobre aulas de tecnologia no Centro Espírita. Compartilhar conhecimentos é algo super positivo e que a gente sempre apoia dentro do meio espírita, não é mesmo? Então por que não compartilhar também conhecimentos sobre a tecnologia? Então eu separei 3 grandes grupos de conhecimentos de tecnologia que podem ser ensinados no centro. O primeiro deles é o básico. Então é ensinar uma pessoa a ligar um computador, acessar a internet, criar um e-mail, enviar um e-mail, acessar ali as funções mais básicas daquele computador. Isso já vai ser um grande avanço na vida dela. A segunda maneira são os celulares. Então existe um público, independente se ele é mais velho ou não, que não tem tanta destreza para mexer nos celulares. Aqui eles podem aprender a mexer nas funções básicas do aparelho, a como acessar as redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube, e também a como baixar e utilizar aplicativos. Aproveita
e ensina para eles como baixar o aplicativo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E a terceira maneira são as redes sociais. Aí já é um conhecimento um pouco mais aprofundado, onde as pessoas vão aprender a criar uma conta no Facebook, compartilhar, curtir, comentar nas postagens, acessar o YouTube e acompanhar as transmissões ao vivo da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, procurar conteúdos, fazer pesquisas dentro dessas redes sociais e também, claro, criar sua conta no Instagram, sua página, fazer postagens e muito mais. A tecnologia é um universo imenso que pode ser muito explorado dentro do espiritismo e você, se você tem facilidade para isso, pode contribuir e muito para as pessoas que não têm ainda essa habilidade de mexer com a tecnologia. Então eu espero que essa dica tenha sido útil para você e nós nos vemos no próximo Spiritech, trazendo mais assuntos de tecnologia e de espiritismo. Um grande abraço e até lá! Grande abraço aí, Júlio Sena. Tem participações? Lembrando do sorteio, né? Estamos fazendo o sorteio, continue ligando, tem várias pessoas já participando, 0800 979 5011, 2 pares de ingressos aí para E a Vida Continua, a peça, né? E o Luiz Carlos Batista de Santo André diz assim, ó, desejo a todos um bom final de semana e sempre na escuta. Que bom, continue com a gente. Participando do sorteio a Márcia Ribeiro da Moca, pelo WhatsApp, lembrando o número 985759580. Bom dia, meu povo. Se não tem vacina para febre amarela, vai ter para borrachudo? Boa pergunta, hein? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Só por Deus. Gratidão a Laíde Ana Silva Tucuruvi. Vamos que vamos. Daqui a pouco também vai aparecer os defensores do borrachudo. Pelo sorteio, no sorteio também a Neide Trevisan de Abreu, Alto de Pinheiros, Marilda Aparecida Modesto também, pelo WhatsApp, Helena de Juiz de Fora. Bom dia, muito obrigada a todos da TV por termos agora essa opção de assistir uma TV excelente com qualidade de conteúdos. E eu acho que esse assunto é muito complexo com relação ao tráfico. Acho que seria muito bom, porque a maioria dos casos de violência vem daí, quando o usuário é delicado, porque aqueles que não entram neste caminho por medo, talvez se sintam mais vontade para começar. E aí, Norberto? A curiosidade, né? Então, se você deixa uma coisa proibido, o que é proibido aguça, né? O que será que tem lá atrás? Né? O que tem atrás daquela porta, né? Então, nós somos movidos pela curiosidade. Então, se há uma liberação, aí as coisas vão ficando mais tranquilas. Mas, independente da liberação ou não, nós vamos ser recorrentes. Tem que ter o esclarecimento. Sim. Também pelo telefone a Vera Lúcia Cabral de Pirituba. Adorei o André Trigueiro, vou colocar na minha rede social informações sobre os macacos como ele pediu. O programa está muito bom, parabéns. Obrigada, é isso aí, muito bom. Pelo WhatsApp, bom dia para todos do programa Manhã Boa Nova. Eu quero dizer o seguinte, pessoas maravilhosas como vocês nos ensinam coisas maravilhosas. Cleusa de Goiânia, que bom. Legal. Obrigada. Bacana, Cleusa. Pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, Everce Vitória da Conquista Bahia, beijo, bom dia e muita gratidão, é o que ela diz. Newton Prado, bom dia, um forte abraço a todos. José Alves, bom dia, irmãos. Marco Aurélio, bom dia a todos também. Dinaci Correia, bom dia, todos dessa equipe abençoada, beijo para vocês. Lídia Berg também por aqui, Augusta Vilas Boas, bom dia família espírita, muita paz e luz a todos. Luci Leite, Zélia Feitosa, Cláudia Regina, Érica Rocha, todos desejando um bom dia. A Débora Virgínia também, Cidinha Alves, Solange Maia, muito bom. O André Trigueiro sempre com comentários muito lúcidos. Paula Meirelles, Jurema Nussi, Viviana Mena, bom dia. Certamente o fracionamento da vacina não seria necessário se as pessoas não se deslocassem para tomar a vacina. Né? Francisco Rodrigues, bom dia, saúde, paz e bons fluidos, que bom, né, contar com vocês aí, gente. Elaine Lopes, de Hortolândia, São Paulo, Conceição Ortiz, Socorro Machado, Belo Horizonte, beijo para todo mundo aí. Ricardo Ravazio, Deise Mansano, bom dia na escuta, parabéns, beijo, Deise. Adriana Malacarne, Rosemary Salles, Márcia Teixeira, o Alexandre Quintão também por aqui, Dorinha Quintela, Igor Oliveira, Dolores Zanquete, Ângela Souza, a Anaílde Simões
Simões, bom dia de João Pessoa, Paraíba, um abraço. Legal, hein? Ivone Coelho também por aqui. Hermes Silva, bom dia. O parapsicólogo ainda mantém as concepções sobre mediunidade e espiritismo? Eu já vi seu espaço com aquele debate sobre o tema. E aí, Norberto? Acho que está falando espaço? do Mistérios, né? Você participou? Sim. Uma notícia que nós tivemos, né? Vai haver uma reedição do programa Mistérios. Então, aguardem aí para 2018 a continuidade do programa. E nós tivemos a oportunidade de debatermos os aspectos das visões dos parapsicólogos e do espírita, né, dos espíritas. Foi um programa que teve duas temporadas, né? Está no YouTube aí da TV Mundo Maior. E 2015 e 2016 está no YouTube da TV Mundo Maior, assuntos palpitantes. Quem tiver curiosidade, vejam lá tudo aquilo que é misterioso e tem o esclarecimento segundo a visão espírita. Só voltando a falar da febre amarela, o polo, né, de vacinação da Universidade de Guarulhos, a UNG, até esta sexta-feira, né, até às 17 horas, lá na clínica de enfermagem, na Praça Tereza Cristina, número 88, no centro aqui de Guarulhos. A UBS Munhoz e Ponte Grande são unidades temporárias de vacinação para o bloqueio aí da febre amarela na região onde houve óbito de paciente que contraiu a doença em Nazaré Paulista. Gradualmente, estas 3 UBSs deixarão de ofertar as doses. E também as unidades de Palmira, Continental, Vila Rio, Morro, Santa Lídia, Seródio, Haroldo Veloso, Carmela, Lavra Soberana estão aplicando aí a vacina. Santos Dumont, Fortaleza, Água Azul e também Bambi, Novo Recreio. Só que tem que chegar cedo para tomar a vacina, né? Eu vi o jornalista Pedro Notaro, ele publicou uma foto, né, ontem à noite, de gente já chegando às 10h30 da noite, né, na UBS Morros, para garantir o seu lugar. Então, vamos ter que chegar cedo aí para tomar a vacina. Grande. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, fique por aí. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque.
Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, no próximo dia 25, quarta-feira, às 20 horas. Quarta ou quinta? Quinta, né? 25 às 20 horas, o Teatro Adamastor Centro recebe o lançamento do álbum Versatilidade, do rapper guarulhense Gustavo Mella. O primeiro CD do rapper, Versatilidade, e o show de lançamento conta ainda com a abertura do Projeto Preto, que é o grupo que tem como perspectiva central a autoafirmação de vida e a reconstrução da identidade e autoestima de pessoas negras por meio da música. Então, quinta-feira, dia 25, às 20 horas, no Teatro Adamastor. A entrada é franca, Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo. Agora vamos de arte e espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Vamos acompanhar. Arte e espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Você que acompanha o quadro Arte e Espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova, já sabe que hoje é a segunda parte da entrevista com o espírita e cineasta André Maroso. Ontem falamos de como e quando ele conheceu o espiritismo e como teve a ideia de produzir o primeiro filme. André, dando sequência à entrevista, uma outra pergunta que irá aguçar a ansiedade do ouvinte e telespectador é sobre uma futura proposta de um novo filme. Há esta proposta? Depois do Filme dos Espíritos, nós fizemos Causa e Efeito em 2014 e Nos Passos do Mestre em 2016. Nesse momento, nós nos encontramos editando o processo de finalização, né, do filme Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo. A gente tratar-se-á de um filme numa proposta de docudrama, ou seja, tem trechos documentais e trechos dramatizados, para poder levar ao grande público toda a importância do trabalho que foi desempenhado por Paulo, né? Muitos defendem, inclusive, que o cristianismo não deveria chamar cristianismo, mas sim paulinismo, tamanha a importância deste personagem na edificação, por assim dizer, da doutrina cristã. A gente sabe que Jesus nos trouxe o Consolador prometido, né? Nos trouxe o cristianismo, ergueu um grande edifício, mas coube a Paulo
curiosamente não estava entre os seus 12 discípulos originais, por assim dizer, mas coube a Paulo o apostolado de colocar esta grande doutrina para o mundo. Então, esse é o nosso trabalho por agora, um filme que deve estrear provavelmente no segundo semestre de 2018, né? Nós estamos num processo de finalização, é um processo longo. O filme, para chegar em cartaz, ele é editado e reeditado perto de 12, 13 vezes, né? Nós estamos na segunda reedição. Então ainda tem um percurso longo pela frente aí, mas estamos muito esperançosos que teremos condições de entregar um grande filme. Valeu, André. Nosso muito obrigado. Para finalizar, deixe uma mensagem para o ouvinte da Boa Nova e, claro, telespectador da Mundo Maior. Nós encontramos com a doutrina dos Espíritos uma notícia que, ao mesmo tempo, ela é inquietante, ela é libertadora. Inquietante porque, até o instante em que não conhecemos o Consolador prometido, nós atribuímos os nossos insucessos, né? Ou atribuímos até o nosso sucesso a terceiros, né? Se Deus fizer, se Jesus permitir, se meu pai ajudar, se minha esposa... Enfim, a gente sempre delega a terceiros, ou os nossos insucessos, ou os nossos sucessos. E a doutrina dos Espíritos vem e nos diz, não existe almoço grátis. Cabe a nós próprios tornarmos-nos protagonistas da nossa história. Somos nós os executores, os planejadores, aqueles que iniciam e que dão cumprimento aos nossos insucessos ou aos nossos sucessos. Lembrando que o insucesso é sempre um período, um percurso que é percorrido até o sucesso final, uma vez que a todos nós inevitavelmente alcançaremos a luz. Nossa gratidão sincera a todos os amigos e amigas que acompanham o trabalho da rádio, da TV e do cinema, que é feito com muito carinho, com muito esmero, e é feito para você, e graças a você, e certamente aos irmãos espirituais, a Jesus e a Deus, é que nós labutamos para poder levar este trabalho adiante a uma quantidade de corações e mentes. Nossa gratidão, um grande beijo no coração de todos. Grato, André, por sua participação. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, vou trazer mais informações sobre arte e espiritualidade. Um ótimo final de semana e até segunda. Arte e Espiritualidade volta na próxima segunda-feira e uma ideia brilhante de um grupo de amigos está levando banho digno a pessoas em situação de rua em Fortaleza, no Ceará. Pelo menos 500 homens e mulheres são beneficiados por semana com o banho, que além de higienizar, tem o poder de acalmar, energizar e fortalecer o espírito. A ação não é só para tomar banho. Nós providenciamos roupas, lanche e corte de cabelo, relata o coordenador do projeto, Milton Mendes. Toda semana a equipe escolhe um ponto, na grande maioria das vezes no centro da cidade, onde as atividades são realizadas. O projeto Banho Digno surgiu há 3 anos dentro de um outro projeto social chamado Mission Sertão. A ideia nasceu durante um dos trabalhos voluntários realizados por este projeto, enquanto era gravado um vídeo em que um homem em situação de rua pedia por um banho. E para você, Norberto, um projeto como este traz de volta a dignidade para essas pessoas? Sem dúvida. A inserção, né, o reconhecimento do indivíduo através da nossa aproximação é muito importante. E aqui eu vou contar uma historinha, né? Ali no final da Avenida Água Espraiada tem um pedinte e uma vez ele estava com um cartaz em que ele dizia o seguinte, que mais cruel era a não visualização dele do que o não recebimento da esmola que ele pedia. Uhum. Então, quando ele era ignorado, que ele se aproximava de um carro e o indivíduo, o motorista nem olhava para ele, estava escrito no cartaz que aquilo era muito chocante, era uma dor muito grande que ele sentia pela falta do reconhecimento. Sim. Então, se você não vai dar esmola, mas dê um sorriso, você já está reconhecendo. Então, esse banho tem esse aspecto, né? Que é você ver o próximo, né? Praticar um ato de caridade
e de reconhecer o indivíduo como ele é, independente do estado social em que ele se encontre. Sim. Como é que você vê o trabalho voluntário, Tatiane? Eu gosto bastante, eu faço alguns também, eu acho que é muito legal e é totalmente importante para a sociedade. Eu acho que é muito legal quando você vê crianças fazendo trabalho voluntário. Eu já fui em vários e eu vi várias crianças que os pais levam, ensinam e mostram. E eu acho que esse é o caminho mesmo, você tem que começar lá cedinho, ensinando aquelas crianças o quanto aquilo é importante, o quanto é gratificante elas se doarem, porque quando elas crescerem, elas vão crescer com aquele espírito de poder ajudar, de que é importante, de que é essencial. Então é bem legal, acho que é bem importante. Tem vários trabalhos sociais aqui na cidade de Guarulhos, alguns que eu participo, um pessoal que eu divulgo semanalmente lá no portal também. Eu acho que é essencial, é muito importante, né? E essa importância aí para você, Norberto? Não, sem dúvida, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, se você está participando, se você está envolvido, você está fazendo uma troca. E não nos esqueçamos de que qualquer pessoa que se aproxima de nós, essa pessoa tem um problema, tem algo a contar. É por isso que existe a fofoca. A fofoca é fruto disso, né? Você recebeu uma informação, não sabe digerir aquela informação, então você repassa. Você pegou, não soube o que fazer e passa para o outro, né? Então você está com uma batata quente na mão. Então essa troca é bastante importante, né? A socialização é uma coisa muito séria e muito importante. Somos seres, o espírito é um ser eminentemente social e é através da vida de relação que nós treinamos a paciência, a perseverança, a mansuetude, a compaixão. Então, como a Tatiane disse, né, levar as crianças a esse tipo de trabalho, de voluntariado, já vai desenvolvendo a compaixão. A compaixão não é ser piegas, é entender o estado do indivíduo e ajudá-lo a sair daquela situação. Para você, qual é a sensação de fazer um trabalho voluntário? É gratificante, é muito bom. Eu fiz, há pouco tempo, um trabalho voluntário de levar com um projeto que tem, ele não é de Guarulhos, ele é de São Paulo, chama Beija-Flor Solidário. E é bem legal, eles levam marmita, roupa, comida para o pessoal de rua. E assim, é totalmente gratificante. Tinha umas crianças lá, então eles fizeram ação no Dia das Crianças, ali na Praça da Sé. Então, é totalmente gratificante. Acho que depois que você começa a participar disso, você como ser humano, como pessoa, você melhora muito. Você começa a ter uma visão, você dá valor pro banho que você toma, a água, a comida, você começa a dar valor para coisas que a maioria das pessoas às vezes passa totalmente despercebido, porque já é hábito. Então ela vai lá, liga o chuveiro, toma banho e ela não dá o valor que você passa a dar, você tem aquele banho quentinho e aquela pessoa ela não tem. Então você começa a enxergar a vida de uma outra forma, né? E como que escolhe? Porque tem várias formas de ajudar, né? Vários trabalhos voluntários. Como é que a pessoa sabe qual que ela pode atuar, Norberto? Fazendo. Tem pessoas que têm uma determinada habilidade para determinada coisa, né? Outros não. A minha filha foi fazer um trabalho de distribuição de alimentos na rua e ela ficou muito mal, porque ela é muito sensitiva, então ela absorvia toda aquela energia daquela situação. Então, para esse tipo de serviço, não foi bom para ela. E ela partiu para outra. Então, quem quiser ajudar, existe muita gente para ser ajudada nas diversas áreas. Então, a seleção é testando, né? A gente só faz o que sabe. Então, para saber, tem que fazer. Então, vai treinando, vai de um jeito, vai de outro, faz isso, faz aquilo. Não tenho habilidade para nada. Vai aprender a fazer pacote. Né? Embrulhar a roupinha de criança. Não sei costurar. Tá legal, então empacote. Né? Então, depende do que você quer fazer. Podemos ser úteis a qualquer instante e em qualquer situação. Bacana, né, essa questão. Vamos aí divulgar cada vez mais o voluntariado. Com certeza. A Eliette Ribeiro entrevistou a doutora Silvia Regina Cardoso, que falou sobre a endoscopia para as crianças, né? Então, confira aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Você sabia que crianças podem fazer endoscopia?
Muitos pais não têm conhecimento sobre esta técnica que pode auxiliar os pequenos em situações de risco. Quem traz informações é a presidente do Núcleo de Pediatria da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, SOBED, a doutora Silvia Regina Cardoso. Doutora Silvia, quais são esses riscos que as crianças são expostas e que a endoscopia pode auxiliar? Muitas vezes a criança é exposta a riscos mesmo que a endoscopia pode auxiliar, como, por exemplo, quando ela ingere um corpo estranho ou quando ela toma alguma substância que possa machucar o trato digestivo, como substâncias que têm soda cáustica ou ácidos fortes, por exemplo. E, doutora... Nesses casos, a endoscopia muitas vezes faz o diagnóstico e faz o tratamento também desses corpos estranhos eventualmente ingeridos. Ela ajuda na sua remoção e, no caso de ingestão de substâncias corrosivas, ela trata as consequências dessas lesões que essas substâncias provocam no trato digestivo. E, doutora Silvia, como é feito a endoscopia em crianças? A endoscopia em criança, normalmente, ela é feita no centro cirúrgico ou em algum centro endoscópico especializado. Porque a criança, para fazer o exame, ela precisa ou uma sedação profunda ou uma anestesia geral. Então, o exame tem que ser realizado em locais que tenham equipamentos tanto para a realização da endoscopia quanto da anestesia. Nesses locais, a criança dorme e aí realiza o exame, que é feito como nos adultos. Um aparelho, ele entra através da boca, examina a orofaringe, a faringe, o esôfago, o estômago, até o comecinho do intestino. O exame endoscópico também, ele pode ser feito através de via retrógrada, que a gente fala, né? Que é a colonoscopia. Nesses casos também é feito no mesmo local, com a mesma assistência, com aparelhos próprios para isso, e é examinado o intestino grosso e parte do intestino delgado nesse caso. Então, é um exame que geralmente é de fácil execução, realizado por pessoas especializadas nisso. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Eu agradecendo a participação da Eliette e a sua participação, que já foi feita aí nosso sorteio, né? Sua participação pelo sorteio. A Márcia de Lourdes de Almeida, do Tatuapé, ganhou aí um par de ingressos. E a Márcia Ribeiro, da Moca, tá bom? As duas ganharam aí cada uma um par de ingressos para a peça E a Vida Continua. Parabéns. Pelo telefone, a Vilma de Hermelino Matarazzo fez uma pergunta, dá tempo de responder, né? Por que os centros espíritas entram de férias se a depressão e a tristeza não entram de férias? Tem um centro espírita aqui perto da minha casa, na segunda minha irmã foi lá e está fechado, Norberto. O obsessor não entra em férias, né? Exatamente. Mas os trabalhadores entram, né? Então, aí é uma questão administrativa. Então, cabe à direção da casa estabelecer o critério operacional. Na casa que eu frequento funciona normal. Então, depende da direção da casa. O interessante seria, em períodos de férias, manter um plantão. Uma equipe, né? Uma revezamento. equipe de plantonistas para fazer o revezamento. Não nos esqueçamos que as necessidades estão aí. Se a gente está para servir, não tem dia nem horário, né? Bom senso. A Neide Paganucci também participando pelo WhatsApp. Bom dia, da cidade de Maracás, na Bahia, ouvindo o programa e, como sempre, está maravilhoso. Que bom! Um beijo, né, para ela. Obrigada pela participação. O Cláudio Dantas participando pelo Facebook. Dá tempo de trazer a Juliana Dionísio. Ela diz: um país como o Brasil, violento e injusto, liberar o uso de drogas, armas e a realização do aborto sem realizar a devida estruturação dos serviços básicos de educação
educação, saúde, segurança, trabalho, alimentação, é sim comprometedor. Temos um país vasto e com profundas desigualdades. E quanto isso não for amenizado, não estaremos na direção de uma verdadeira civilização capaz de usar com sabedoria sua autonomia. Enquanto não amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, seremos povos instruídos apenas, mas não civilizados. Obrigada pela sua participação. É isso aí. Temos aí 30 segundos para encerrar o programa. Tatiane, obrigado aí pela sua presença e deixa o site novamente aí para o pessoal conhecer. Sim, obrigada novamente vocês pelo convite de estar aqui. O site é www.temposmodernos.site. Convido todo mundo a acessar o nosso portal lá. Diariamente nós temos notícias relevantes para vocês. Obrigada. Norberto, obrigada. Um abraço. Um abraço a todos, uma semana com boas ideias e grandes realizações. É isso aí, obrigada, Norberto. Eu vou ficando por aqui, volto na quinta-feira, mas... Parabéns pelo casamento, né? Obrigada, grande Boa expectativa. Obrigada, Cláudio. Parabéns pro André também, noivo. É isso aí, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Até segunda-feira, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.